Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira. Uma satisfação muito grande estar aqui, continuar nesse estudo participando com vocês. Ok? Deixo aqui então o meu boa noite a você que está acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês do SoundCloud, do YouTube, do TuneIn e de qualquer outra plataforma que te permita acompanhar esse estudo, vocês que auxiliam na divulgação, trazendo cada vez mais pessoas para buscar o autoconhecimento, para buscar o triunfo pessoal, para buscar o contato com as próprias sombras. O trabalho de vocês também é muito bem-vindo, porque é uma extensão deste aqui. Companheiros e companheiras que estão presencialmente aqui também, sempre fazendo companhia, vamos lá. Meu boa noite a Sandra, de São Mateus, no Espírito Santo. A Socorro, de Paulista, em Pernambuco. A Rosita, de Blumenau, Santa Catarina. A Elizabeth, de Cuiabá, Mato Grosso. O Roberto, do Japão. A Pati, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A Patrícia, de Blumenau, Santa Catarina. A Isabela, de Franca, São Paulo. O Ronildo, de Vitória da Conquista, na Bahia. A Maria, de Esteio, Rio Grande do Sul. A Maria Emília, de Caratinga, Minas Gerais. A Eliane, de Niterói, Rio de Janeiro. O Rafael, de Ribeirão Preto, São Paulo. A Cléo, de Vitória, no Espírito Santo, que está aqui pela primeira vez ao vivo, muito feliz, com vários Us. Seja muito bem-vinda. João Carlos de Marília, São Paulo. A Fênix também chegando aqui. É uma satisfação muito grande estar com vocês. Antes de iniciar hoje, já iniciando com isso, eu gostaria de trazer uma mensagem, porque muitos fazem os dois estudos, alguns só fazem esse aqui. No estudo de ontem do autodescobrimento, nós trabalhamos superficialmente sobre a questão da pontualidade. E eu coloquei que eu me posiciono a não esperar uma pessoa por muito tempo. Após uns 5 minutos de espera, eu vou embora, obviamente dependendo da situação. Né? Se eu tiver um compromisso e a pessoa que depende de mim está me atrasando, então eu normalmente vou embora. E hoje eu recebi uma mensagem dizendo que eu deveria ser mais flexível. Então, como uma forma de trabalhar isso aí, porque o Vitor falando é uma coisa, Joana de Ângeles falando é outra. Eu vou primeiro trazer uma mensagem, porque eu sei que essa questão da pontualidade, ela leva muita gente a sofrer, principalmente no meio religioso. Que hora começa a reunião, pode atrasar um pouco, espera as pessoas, começa a reunião e fecha a porta, o que é intransigência, o que é flexibilidade, até onde eu tenho que ir. Então eu vou trazer uma mensagem de Joana, não vai ser por slide, porque não deu tempo de colocar, foi hoje à noite, para que vocês saibam o que Joana tem a dizer sobre isso. A pontualidade, além de um dever, é também uma forma de respeito e homenagem a quem te espera ou depende de ti. Agindo com cuidado, o tempo jamais te trairá, deixando-te em atraso. O hábito de chegar em tempo é adquirido da mesma forma que o da irregularidade de horários. Programa os teus compromissos e desincumbe-te serenamente de todos eles, cada um de sua vez. Quando não possas comparecer ou tenhas que te atrasar, dize-o antes, a fim de liberar quem te aguarda. Deste modo, quando ocorrer um imprevisto e tenhas que chegar tarde, mesmo que não acreditem na tua justificativa, estarás em paz. Então eu digo isso pelas pessoas que às vezes não conseguem se defender e sofrem pela imposição de limites, porque eu tenho bem claro quais são os meus limites e não me ofende. Então quando uma pessoa diz para mim, você tem que ser mais flexível, é o mesmo que ouvir, você precisa começar a fumar, porque é regredir. Os espíritos superiores são pontuais. Você lê as obras de André Luiz, de Luiz Sérgio, você percebe que eles são pontuais nas reuniões, no começo e no término, no assumir os compromissos. Se algumas pessoas se acostumaram com a falta de pontualidade, isso não é justificativa para que eu regrida no meu avanço. Portanto, eu não me considero inflexível, eu não me considero intransigente. Eu considero quem se atrasa desrespeitoso, desrespeitosa, e eu não vou modificar um valor que eu lutei tanto para conquistar para aguardar uma pessoa que considera que eu estou errado. Ok? Então, se vier esse tema, a questão da pontualidade na sua vida, lembre-se dessa mensagem. Quem está errado é sempre quem se atrasa, nunca quem busca a pontualidade. Tá? Salvo exceções de eventos que não precisam ter uma hora exata para começar.
ok? Se você vai dar uma festa e fala 7 horas, pessoas vão chegar às 7h15, 7h30, 8 horas. É diferente. Mas em reuniões onde as pessoas dependam disso, é importante que sejamos pontuais. Por isso que eu sempre começo aqui às 6h45, porque eu sei que algumas pessoas já terminam o estudo e vão para os seus compromissos. Se eu atrasar, eu as prejudico. Se eu começar mais cedo, eu as prejudico. A minha orientação é sempre a seguinte: eu vou beneficiar e dar valor a quem cumpriu a sua parte. Quem não cumpriu não tem essa de esperar 5 minutinhos. Eu entendo que existam situações de atraso, mas como disse Joana, você sabe a cidade onde mora, sabe onde tem trânsito, e se for necessário sair 1 hora antes de casa para chegar no horário, é parte de você tomar essa conduta, ok? Então que fique claro este posicionamento, que essa flexibilidade, para mim, não é um avanço, é um retrocesso, né? E a rigidez também não é um avanço, mas a pontualidade, para mim, é traço de superioridade espiritual. Porque eu me espelho nos grandes espíritos, não nos pequenos. Então, já que eu não consigo sê-los integralmente, eu vou tentando aos poucos, e a pontualidade como psicólogo, para mim é importante, e além disso, como ser humano também. Certo, bastante gente aqui dizendo que pensa igual. A Maria diz que o pai dela educou assim, a Cristina concorda, a Fênix acha perfeito, não sei se é disso que ela estava falando, mas fica essa mensagem porque eu sei que isso no meio gera muita confusão, ok? Se você é responsável por um estudo, é responsável por alguma coisa, lembre-se que os espíritos também estão ali e eles têm outros compromissos. Eles não vivem em função só da sua casa ou só da sua reunião. Se você quer o amparo espiritual, então comece com pontualidade e você terá o respeito dos espíritos superiores. Não porque eles são intransigentes, mas porque eles são disciplinados. Este é o estudo da obra Triunfo Pessoal, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou o Vitor. Este é o encontro de número 34, estamos no capítulo 4, Realização Interior, parte 1. Aqui tem esse parte 1, mas na verdade só tem uma parte, porque é uma pequena introdução do capítulo, ok? Então vamos direto nele. Ante os desatinos que assolam a sociedade, levando a criatura a tormentosas inquietações, evocamos o conceito do eminente psicanalista Sigmund Freud, que estabeleceu que os indivíduos vivem à busca do prazer, especialmente aquele que decorre do conúbio sexual, mas que a realidade lhe impõe limite à capacidade de satisfazê-lo e que parece indispensável. Freud, então, sendo o criador da psicanálise, grande influência na psicologia moderna, o maior influente da psicologia moderna, onde as pessoas que trabalhavam com ele, como Jung e Adler, discordaram, era justamente nessa questão da sexualidade. Ok? Então ele partia desse princípio, mas ele ficava muito preso a esse princípio da sexualidade. Então alguns foram se distanciando porque achavam que tinham outras coisas que deveriam ser levadas em conta. Mas o que nos importa aqui? O que nos importa aqui? Estabeleceu que os indivíduos vivem à busca do prazer, especialmente aquele que decorre do conúbio sexual, mas que a realidade lhe impõe limite à capacidade de satisfazê-lo e que parece indispensável. Então vamos nos aprofundar um pouco aqui na nota do expositor. No livro Além do Princípio do Prazer, o Freud traz o seguinte: sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio de prazer é substituído pelo princípio de realidade. Esse último princípio não abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer. Não obstante, exige e efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série de possibilidades de obtê-la e a tolerância temporária do desprazer como uma etapa no longo e indireto caminho para o prazer. Continuando. Contudo, o princípio de prazer persiste por longo tempo como um método de funcionamento empregado pelos instintos sexuais, que são difíceis de educar e, partindo desses instintos ou do próprio ego, com frequência consegue vencer o princípio de realidade, em detrimento do organismo como um todo.
Estes seriam os dois princípios trazidos aqui. Vejam bem, a obra de Freud ela é extremamente complexa. Isso é só para nós entendermos em que ponto Joana de Ângeles está tocando a teoria dele. Sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio de prazer é substituído pelo princípio de realidade. Então, o princípio do prazer me movimentaria no sentido de ter prazer em qualquer situação. Ou ter o prazer, ou remover o desprazer. Então, ele enxerga que, quando eu estou buscando o prazer, na verdade eu quero remover o desprazer. Então, se eu busco uma pessoa sexualmente, na verdade eu estou querendo remover a falta que eu tenho do sexo, ou do poder, ou da sedução, ou de me sentir amado, desejado, o que quer que seja, mas começa por um desprazer. Então, esse seria um dos pontos dessa teoria. O que acontece? Quando eu me movimento nessa direção de só ter prazer, eu esbarro no outro. Porque o meu limite acaba quando começa o limite do outro. Então, eu quero ter prazer tendo a pista totalmente livre para mim. Eu não quero trânsito na minha vida. Mas eu não posso sair de casa com uma bazuca ou um tanque de guerra explodindo todos os carros na minha frente. Eu quero ter o desejo sexual, então eu preciso me relacionar com alguém. Mas eu não posso estuprar uma pessoa no meio da rua só porque eu quero transar com ela. Algumas pessoas fazem isso, né? Tanto a parte do tanque de guerra aí, se pudesse, como a do estupro, que é extremamente sério. Mas, de forma geral, mesmo esse estuprador, ele esbarra na justiça, ele pode ser perseguido pelas pessoas, não é uma coisa que ele faz tranquilamente, igual sentar numa loja para tomar um suco, ok? Então, à medida que nós vamos esbarrando nessas funções sociais que nos impedem, vejam bem, sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio do prazer é substituído pelo princípio da realidade, que não abandona a intenção de ter prazer, mas ele me coloca na realidade. Para eu chegar de A a B, tem pessoas no caminho, eu não posso passar por cima delas. Então, o princípio da realidade me preserva, porque se eu fizesse tudo o que eu quero, eu já teria sido linchado, eu já teria tomado tiro da polícia, eu já teria encontrado problemas. Tá? Então, o princípio da realidade complementa. O que ele diz é o seguinte, aqui no segundo slide. Contudo, o princípio de prazer persiste, por longo tempo, como o método de funcionamento empregado pelos instintos sexuais que são difíceis de educar. E, partindo desses instintos ou do próprio ego, com frequência consegue vencer o princípio de realidade, em detrimento do organismo como um todo. Isso explica aqui o que foi trazido pela Maria Emília. O maníaco sexual tem menos senso de realidade. Ele não tem menos senso de realidade, mas ele tem o senso de realidade. Porque ele faz isso sem chamar atenção, ele tenta fugir da polícia, ele tenta não deixar vestígios. O que ele tenta fazer é driblar o senso de realidade. E por quê? Porque é isso que está escrito no segundo slide. O princípio de prazer, ele nos movimenta por uma energia sexual, segundo Freud. Começa por uma energia sexual, que é uma tensão que precisa ser aliviada. Como isso é uma energia muito mais forte do que a minha razão, que é onde estaria o princípio da realidade, eventualmente o princípio do prazer vence. E aí eu acabo fazendo coisas que me fazem mal. É por isso que eu fumo, mesmo querendo parar de fumar. É por isso que eu como, mesmo estando em regime. É por isso que eu traio, mesmo querendo ser fiel. É nesse sentido, então, que nós vamos compreender o que acontece aqui. Eu sei que é errado, eu sei que me faz mal, mas quando eu percebo, eu já fiz. Então, o que é colocado entre aspas ali é justamente o educar essa energia que é sexualizada e, portanto, primitiva. Ok? Então, aqui o Dioclésio fez uma pergunta também, que eu vou colocar. É melhor para nós aprender a conviver com o desprazer? Tem uma interrogação na outra mensagem. Aqui também responde, Dioclésio. Este último princípio, que é o princípio da realidade, não abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer. Não obstante, exige e efetua o adiamento dessa satisfação.
o abandono de uma série de possibilidades de obtê-la e a tolerância temporária do desprazer, como uma etapa no longo e indireto caminho para o prazer. Então, é melhor para nós aprendermos a conviver com o prazer? Sim, porque nós estaríamos mais no princípio da realidade. Mas, ainda assim, nós conviveríamos com ele pensando em um prazer maior. O que é isso na prática? Eu conviver com a minha abstinência de cigarro pensando em me tornar um ex-fumante. Eu conviver com a minha vontade de comer doce pensando em não me tornar um diabético. É nesse sentido. Tá? É lógico que eu quero comer doce. É lógico que é muito mais gostoso ficar deitado na cama do que fazer abdominal no sol do meio-dia. Mas é aí que entra essa lógica. Se eu vivo em função das satisfações básicas de eu quero, eu busco, como se fosse uma criança mimada, então a médio e longo prazo eu não construo muita coisa. Se eu aprendo a viver com a frustração, com a negação, dar um passo atrás para dar dois à frente, eu cresço com mais facilidade. Certo? Então, só para fechar esse tema, vamos voltar lá no primeiro slide de Joana, para que isso fique mais claro. Ante os desatinos que assolam a sociedade, levando a criatura a tormentosas inquietações, evocamos o conceito do eminente psicanalista Sigmund Freud, quando estabeleceu que os indivíduos vivem à busca do prazer, especialmente aquele que decorre do conúbio sexual, que é o princípio do prazer, mas que a realidade lhe impõe a capacidade de satisfazê-lo e que parece indispensável. Lhe impõe limite à capacidade de satisfazê-lo, que é o princípio da realidade, ok? Então são esses dois pontos que Joana está tocando nessa primeira passagem: o princípio do prazer e o princípio da realidade de Freud. Agora, seguindo, em Joana. Esses dois princípios, o do prazer e o da realidade, seriam, pois, fundamentais para a interpretação da pessoa humana, auxiliando-a a compreender as próprias dificuldades quando na busca da sua realização. Então, trazendo isso para a prática, quanto mais dificuldade eu tenho de me libertar de um vício, de um comportamento, de um costume, é porque menos tolerância à frustração eu tenho. Portanto, eu vivo mais em função do prazer do que em função da realidade. A realidade é que fumar faz mal. A realidade é que fofocar faz mal. A realidade é que agredir as pessoas faz mal. Ok? Essa é a realidade. E espiritualmente, a realidade é que eu não estou aqui para ter prazer e nem para ser rico. Eu estou aqui para melhorar-me como espírito. Se eu não consigo lidar com as adversidades, perdi uma perna, cometo suicídio. Desenvolvi uma doença, me afundo nas drogas. Minha esposa me deixou, me afundo no álcool. Então eu estou me movimentando no sentido do princípio do prazer e ignorando o princípio da realidade. Tá? Que fique claro isso, o princípio da realidade não é punitivo, não é para deixar a sua vida chata, mas é para que você tenha um prazer melhor, de mais qualidade e mais raciocinado do que esse prazer momentâneo que funciona só como alívio de tensão. E a Cristina pergunta se isso é autoconhecimento. Funciona, porque quando eu identifico qual é o tempo que eu aguento nas limitações, eu descubro quão distante eu estou do princípio da realidade. Eu tento parar de fumar e eu fico 2 horas, eu fico uma semana, ou eu fico um mês. Eu termino um namoro, eu fico uma semana sozinho e já estou com outra pessoa, ou eu fico um ano. Ok? Como é que eu vou me movimentando nesse sentido? Vitor, eu saio de um namoro e já vou direto para o outro. E os namoros duram 3, 4, 5 meses. Quer dizer, não são namoros tão positivos. Eles terminam teoricamente rápido. Tá? E o que a pessoa quer de verdade? Um namorado ou livrar-se do sentimento de estar sozinha? Se ela não quer estar sozinha, ela pode ficar com 10, 15 pessoas e isso será resolvido. Mas se ela quer um companheiro ou uma companheira para passar a vida, então ela vai ter que viver um pouco mais com o desprazer para ter uma seleção mais assertiva. A Eliane pergunta também: o triunfo pessoal está ligado ao autoconhecimento? É impossível concebê-lo sem, porque eu só triunfo sobre algo quando eu sei com o que eu estou lutando, ok? Então, a chance de uma batalha ter sucesso é quando eu conheço bem o meu inimigo e o campo onde a batalha se dará. Sun Tzu fala isso na Arte da Guerra, que a melhor batalha possível é aquela onde não se precisa derramar sangue, que pela estratégia, pela diplomacia e pela perspicácia, um dos lados vence a guerra sem que ninguém precise lutar. Então, o triunfo pessoal significa triunfar sobre mim mesmo.
sobre os meus vícios, sobre as minhas más inclinações. E isso só acontece quando eu as conheço. Se eu me movimento no sentido de assim que eu tenho desprazer, eu quero ter prazer, eu não entro em contato com o que causa desprazer. Então eu não conheço o meu inimigo. Eu me alio a ele ou eu calo ele com remédios, drogas e outros comportamentos. Ok? Nem todos os livros de Joana são autoconhecimento. Ela tem uma série psicológica, mas alguns livros são mais voltados para autoajuda, reflexões espirituais, mas todos eles trazem mais ou menos temas parecidos. Assim, o norte dela é sempre esse de nos fazer enxergar que não temos mais tempo a perder, mas não é só na área da psicologia que ela atua. Esses dois princípios seriam, pois, fundamentais para a interpretação da pessoa humana, auxiliando-a a compreender as próprias dificuldades quando na busca da sua realização. Ou seja, o que é a sua realização? Tornar-se real, viver o princípio da realidade. Se eu não sei o que me causa desprazer, porque eu não entro em contato com isso, então eu não consigo produzir mudança. Seguindo. Por outro lado, o seu discípulo dissidente Alfred Adler asseverou que a sociedade sofre de um pesado sentimento de inferioridade e que, para realizar-se, compensando este complexo de inferioridade, procura alcançar o poder a qualquer preço. Deixa eu só confirmar aqui essa outra slide também. Ao atingir qualquer patamar de poder, cada um se sente realizado, superando, portanto, o sentimento de inferioridade. Então, o que o Adler, que estudou com Freud e depois se separou dele, chegou à conclusão? Os estudos dele começaram no seguinte ponto: fisiologicamente, ele começou a imaginar que as crianças, elas desenvolviam um sentimento de inferioridade com relação aos adultos. Porque os adultos conseguem abrir a porta, os adultos têm força para carregar as coisas e a criança não consegue. Então nós já nasceríamos com o sentimento de sermos inferiores. E ele foi até mais longe que isso. Ele disse que a raça humana é uma raça que poderia se ver como inferior às outras, porque o bebê, para começar a andar, ele precisa de vários meses. Se você pega um potro, né, o filhote de um cavalo, de uma égua, ele nasce de manhã e à tarde ele já está em pé. Se você pega um filhotinho de gato, depois de uma semana ele já está dando trabalho. Então, quer dizer, a raça humana é aquela mais dependente dos seus progenitores, é aquela com mais dificuldade para se movimentar e tornar-se autônoma. Ele cita também o passarinho que logo já está voando. Então, nesse sentido, nós já nasceríamos com essa sensação de sermos inferiores. E aí, nesse desenvolvimento, nos compararíamos com os nossos pais e nos sentiríamos mais inferiores. E aí ele deu um passo a mais e foi para a questão do campo psicológico. Portanto, foi o Alfred Adler que trouxe o termo complexo de inferioridade para a psicologia. Ok? Então, por que está aqui no segundo slide? Eu vou voltar para ir bem mais calmo aqui. Voltando no primeiro. Por outro lado, o seu discípulo Alfred Adler asseverou que a sociedade sofre de um pesado sentimento de inferioridade, oriundo desse nascimento que eu trouxe aqui, e que, para realizar-se compensando este complexo de inferioridade, procura alcançar o poder a qualquer preço. E aí, no próximo slide, ao atingir qualquer patamar de poder, cada um se sente realizado, superando, portanto, o sentimento de inferioridade. E essa seria a explicação para muito do que nós vemos no mundo, inclusive para essa cadeia ecológica que coloca o ser humano no topo da cadeia alimentar. Nós decidimos quem morre, nós decidimos onde os animais moram. Ah, eu quero fazer um pasto aqui. Então os tucanos, as araras, vai todo mundo embora. O mundo é dos humanos. Nós poluímos as águas, matamos os peixes, nós tomamos conta de tudo. Seria um reflexo disso. Como nós nos sentimos inferiores aos animais nestas situações, então nós compensamos isso destruindo todos eles para nos sentirmos superiores, matando um animal que pesa toneladas como um elefante apenas para tirar o marfim dele e fazer umas teclas de piano. O Dioclésio pergunta se podemos começar a encontrar prazer no desprazer. Sim, porque a associação que nós fazemos do que é prazeroso é que é ilusória.
Eu penso que fumar a maconha é prazeroso, mas na verdade a ansiedade é desprazerosa. Quando eu entro em contato com a minha ansiedade, estudo ela, vou produzindo para que ela diminua, ela deixa de produzir o desprazer. Aí, se eu não tenho ansiedade, se eu estou tranquilo e fumo maconha, aí isso é desprazeroso para mim, porque ela tira a minha capacidade de pensar, ela me dá sono, ela me dá fome. A mesma coisa acontece com o álcool. Se eu não preciso do álcool para me socializar, quando eu bebo, ele me atrapalha a socializar, porque eu tenho que ir ao banheiro toda hora, eu vou embora carregado da festa, eu falo besteira. Nós é que muitas vezes associamos que prazer é algo primitivo, e que aquilo que é o prazer do espírito superior é algo cansativo, né? Então a sociedade diz assim: filho, acorda para ir para a escola. Ah, não quero ir. Agora, filho, vamos na sorveteria. Oba! Nós não temos prazer na educação. Nós não temos prazer na atividade física, né? Como cultura, eu falo, não todas as pessoas. Claro que tem exceções. Mas pensando espiritualmente, então quando nós estamos lá no mundo espiritual e um espírito superior chega para nós e fala: Vitor, está na hora de você lidar com a sua agressividade. Ah, não quero, eu quero ir lá para a Terra ser rico, eu quero ficar num iate, eu quero ficar cercado de pessoas, eu quero ser popular. É isso, espiritualmente falando. Encontrar o prazer no que nós associamos como desprazer. E crescer não é desprazeroso. Ele pode ser doloroso, mas é extremamente prazeroso quando nós alcançamos estágios maiores. Então, por isso que eu digo, nada é bom ou ruim, todas as coisas são neutras. A perspectiva que nós damos a elas é que as tornam boas ou ruins. E aí essa superioridade vai se dar em todos os aspectos, né? Como foi colocado aqui na parte da espiritualidade. Existem espíritas que estão tentando se impor como religião dominadora do mundo. Existem cristãos que ficam falando nos comentários: ai, coitado de você, você vai para o inferno. Ai, coitado de você, você está pecando. Então, quer dizer, isso é uma imposição da inferioridade. Quando eu acho que o outro está totalmente errado e eu estou totalmente certo, eu estou tentando compensar o meu sentimento de inferioridade. Quem está totalmente certo não precisa defender sua teoria. Eu sempre digo isso. A verdade não precisa de defesa. O que precisa de defesa é a mentira. A verdade ela se mantém apesar dos ataques que sofra. Uma hora ela aparece. Ok? Então, se nós formos pegar essa temática de Adler, ela faz sentido. Quando me sinto inferior, eu vou e fico superior. E na prática, na vida real? Bom, eu vou para o meu trabalho e lá eu me sinto inferior, porque eu estou num cargo abaixo de 50 pessoas. Aí eu tento compensar isso quando eu chego na minha casa. Aí eu grito com o cachorro, aí eu bato no meu filho, aí eu xingo o vizinho. É nesse sentido. Essa compensação que nos leva a acreditar nisso. Então, segundo ele, quando eu encontro poder em qualquer relação, isso elimina ou neutraliza o sentimento de inferioridade e aí eu passo a me sentir a pessoa mais importante do mundo. Então, o que nós vemos, por exemplo, no parte do esporte? Todos os anos, 20 times lutando para serem o campeão. E aí, quando eles são os campeões, dia 31 de fevereiro, o calendário vira, eles não são mais nada. Eles são, de novo, 20 times lutando para serem campeões. Então fica esse sentimento: eu quero ser o primeiro, o segundo não interessa, o terceiro não interessa, eu quero ser o primeiro. E aí o cara que é o primeiro, depois de um tempo, ele não é mais. Que diferença faz, por exemplo, quem passou em primeiro lugar no vestibular da USP e quem passou em último? Todos entraram. Que diferença faz quem passou em primeiro lugar em medicina em 1997? Você não sabe quem é esse cara. Então, nós damos valor a essas coisas por conta desse sentimento de inferioridade. Então, o mundo fica competitivo em tudo. Aí as escolas dão o prêmio para aluno do mês, a empresa dá o prêmio para o funcionário do mês. O que isso significa? Que eu embalei 150 salsichas, eu sou o funcionário do mês. Você embalou 149, você não é ninguém. Então eu reforço em você o sentimento de inferioridade. Mês que vem você quer embalar 151 salsichas para vencer o prêmio. E em razão desse esforço você fica com uma LER, uma DORT. Seus filhos ficam sem você em casa. É nesse sentido que Adler traz o conceito. Tá? Que nós buscamos ser superiores, nós buscamos ter o poder. Só que muitas vezes nós ignoramos o poder que já temos.
e ficamos buscando um poder máximo, como se ele fosse duradouro, mas ele não é. Ok? Tem vários indivíduos que foram campeões com a seleção brasileira em 1994 que você nem sabe onde está e não faz diferença, mas que naquele dia eram heróis para você. E da mesma forma isso acontece no mundo espiritual. Alguns nomes simplesmente vão desaparecendo. Tá? Hoje nós falamos de Hitler. Hitler marcou uma história. Mas e daqui 1500 anos? Vai ser tão importante falar de Hitler? Esse cara vai ser tão grande quanto ele é? Jesus já sobrevive a 2000 anos. Será que Hitler sobrevive a 2000? Ou isso vai terminando, vai acabando e vai se transformando em mais um ditador que produziu milhões de mortes? Então, o que eu estou buscando, né? Quando atingimos, então, qualquer patamar de poder, cada um se sente realizado, superando, portanto, o sentimento de inferioridade. Isso serve para você na conversa com os seus filhos, assim. Não queira ter um filho gênio, queira ter um filho bom, um filho que respeite os códigos de ética, um filho que respeite o espaço dos outros, um filho que se sinta seguro para que empurre as pessoas que estiverem desrespeitando o espaço dele. É nesse sentido que você constrói o caráter. Se ele vai ser o campeão de corrida de saco da quarta série, não faz diferença. A memória que ele tem que ter da corrida de saco é que ele tomou um tombo, que o amiguinho ao lado dele tomou um tombo, que eles deram risada. É isso que nós teríamos que construir mais, assim, ao invés de ficar fissurados naquela linha vermelha que determina quem é o melhor e quem não vale nada. Aquilo não significa nada. A meu ver, tinha que ser um círculo e assim, ó, vocês vão ficar aí correndo 10 minutos e divirtam-se. Mas infelizmente nós ainda nos forçamos. Vamos lá. Olha, deixa eu pôr essa mensagem aqui porque ela ilustra bem isso. Maria Emília. Conheci uma pessoa que falava em suicídio quando perdia décimos numa avaliação bimestral de inglês. Porque é isso que gera, porque o que deixa para a pessoa é um sentimento de inferioridade. Você não vale nada. Então a Carla pergunta, sim, eu busco o poder devido ao meu complexo de inferioridade? Eu busco a superioridade em razão do meu complexo. Se eu não me sentir inferior, eu não tenho por que buscar poder, porque eu já reconheço que eu o tenho. Ah, Vitor, mas eu fui mal na prova de inglês. Mas você só está fazendo uma prova de inglês porque você estudou inglês. Então você já é melhor para se comunicar do que quem nunca fez nada. Você já é um melhor estudante de inglês do que você era quando entrou na escola. É sempre esse passo que eu prego aqui, né? A comparação com o que eu fui ontem, não com o que os outros são. Se hoje eu sei falar 3 verbos em inglês e ontem eu não sabia nenhum, então eu já tenho poder. Eu tenho um poder que antes eu não tinha, porque agora eu posso falar os 3 verbos. Poder é aquilo que eu posso. É a habilidade de poder fazer algo. Então, quando eu consigo fazer uma coisa que antes eu não conseguia, eu já tenho que ficar satisfeito. Se eu não conseguia fazer caminhada, eu estou caminhando 15 minutos, eu já tenho poder. Eu não preciso me comparar com o Poltergar. Eu não consigo me comparar com o Usain Bolt. Isso é ilusório, isso vai me levar ao sofrimento, vai me desmoronar. E eu vou acabar no sofá achando que 15 minutos não valem nada, quando valem muito. Continuando. Freud, portanto, dava ênfase à busca da realização externa, enquanto Adler valorizava a de natureza interna. Ok? Realização externa, então quer dizer, eu vou dominar as pessoas sexualmente, né? Eu vou ter várias parceiras, eu vou ser o cara reconhecido por isso, eu vou buscar lá fora este sentimento. E interna porque eu quero sentir que eu tenho poder sobre as coisas. Por isso Adler discordava que não precisava ser sexualmente. Tá? Alcançar uma presidência, uma gerência, ter uma casa melhor que a dos vizinhos, um carro melhor do que a dos vizinhos já é um indício disso para Adler, já é o suficiente. Tá? E se eu tenho um filho e tenho poder sobre ele, já é o suficiente. Se eu arrumo uma esposa submissa, já é o suficiente. Então, quanto mais eu sou autoritário e quanto mais eu sou fascinado com o poder, maior seria o meu complexo de inferioridade, segundo Adler. Continuando.
Sem dúvida, há um grande desafio convidando o ser à autorrealização, que somente poderá ser conseguida mediante o descobrimento da sua realidade e dos seus valores, de forma que, ao identificar as próprias conquistas e deficiências, deverá trabalhar aquelas que lhe pesam perturbadoras no comportamento, a fim de melhor poder vencê-las. Eu vou partilhar aqui também. Eliane Cruz. A competição deveria ser conosco mesmos, para atingirmos o bem maior. Conosco mesmo. Então, voltando. Há um grande desafio convidando, ou seja, nós não somos obrigados a isso, é um convite à autorrealização, nos tornarmos aquilo que somos, realizarmos o que está escrito em nosso psiquismo, que somente poderá ser conseguida mediante o descobrimento da sua realidade e dos seus valores. Qual que é a minha realidade? Eu dou conta de fazer isso agora? Não. Eu dou conta de correr 5 quilômetros em 1 hora? Não. Então, o que eu dou conta de fazer? Qual que é a minha realidade? Olha, você consegue subir 5 degraus de escada antes do seu joelho começar a doer. Então, eu vou subir 5. Amanhã eu vou subir 6. E quando eu perceber, o meu joelho não dói mais. E dos seus valores, de forma que, ao identificar as próprias conquistas e deficiências, deverá trabalhar aquelas que lhe pesam perturbadoras no comportamento, a fim de melhor poder vencê-las. Agora, se eu não sei o que me pesa, porque na primeira dor eu medico tudo, então fica difícil crescer. Então, o meu ombro começa a doer. Eu tomo um analgésico para o ombro, mas quando o analgésico entra no meu estômago, ele não recebe um comando, vá para o ombro. Ele atua em todas as áreas, mas a área que estiver precisando dele é onde eu vou sentir a melhora. E isso se dá também com a questão emocional. Então, se eu brigo com a minha namorada e eu sofro na parte de relacionamento e eu vou e fumo maconha ou eu cheiro cocaína, isso me atrapalha no meu emprego, isso me atrapalha com os meus filhos, isso me atrapalha com os meus vizinhos e com a justiça. Mas eu não precisava me prejudicar em todas essas coisas só porque a minha namorada brigou comigo. Então, quando eu não me anestesio e sinto a dor, eu identifico de onde ela vem e aí eu vou lá e trabalho o meu relacionamento. A dependência que eu tinha da pessoa, a frustração com o namoro ter acabado, sem que isso interfira nas outras áreas da minha vida. Ok? Então, é identificar quais são esses valores e defini-los e defendê-los. Como eu coloquei aqui da pontualidade. Quando a pessoa se aproxima e fala, você precisa ser mais flexível, a meu ver, ela está me agredindo. Porque é o mesmo que eu chegar para uma pessoa que usa óculos e falar, você precisa parar de usar óculos. Bom, ela tinha dificuldade para enxergar na escola, foi para o oftalmologista, fez a lente dela, comprou a armação, colocou o óculos, porque agora ela identificou o problema e está resolvendo, e aí vem uma pessoa e dá a entender que usar óculos é fraqueza. Este é o ponto principal. A partir do momento que você conquista um valor, você precisa mantê-lo. Se o outro te fizer parecer que é errado, você precisa manter-se. Não precisa apontar que o outro está errado. Não precisa tentar convencê-lo de você, porque senão você está fazendo a mesma coisa que ele fez. Mas defenda-se. E quando você se defende, você se define. Quando a pessoa esbarra em você, em um conceito, em um valor seu, você passa a existir para ela. Quando você não defende os seus valores, você fica invisível. Então não é que as pessoas passam por cima de você, elas passam por dentro de você. Aí sua voz não é escutada, seus filhos não te respeitam, ninguém quer saber o sabor do calzone que você quer comer, ninguém se importa onde você quer tirar férias, você simplesmente vai ser levada para onde os outros querem. Né? Ninguém troca de plantão com você, mas você troca com todo mundo, e aí vai sucessivamente. Posicione-se, né? Mas para isso você precisa saber quais são os seus valores, quais são os seus vícios, para investir energia para potencializá-los ou reequilibrá-los. Continuando. Faça então imprescindível, concomitantemente, a serena observação do mundo externo, para avaliar as aspirações que acalenta, o significado existencial em que se encontra, o que lhe proporcionará, por consequência, alegria, prazer, felicidade,
para sentir-se motivado a lutar, sem cuja conquista a existência não lhe terá significado. O que é imprescindível, então, concomitantemente, ou seja, além de trabalhar nessas questões que precisam ser trabalhadas, eu terei uma serena observação do mundo externo. Veja, eu não vou intervir, eu não vou apontar o dedo, eu vou observar serenamente, como uma pessoa que ninguém sabe que está ali, sem colocar o meu dedo, para avaliar as aspirações que acalenta, porque eu vou saber o que me seduz, o que me repulsa, o significado existencial em que se encontra. Eu vou entender a diferença que eu estou fazendo ou não, se eu estou produzindo mudanças positivas ou só oprimindo as pessoas, o que me proporcionará, por consequência, alegria, prazer, felicidade, e nos sentiremos motivados a lutar, sem cuja conquista a existência não nos terá significado. Porque aí eu sei pelo que eu estou lutando. Eu estou lutando por algo que é um tesouro para mim. Este é o mais importante. Quando você joga fora um papelão, para você é lixo. Para o catador de papelão, é tesouro. Nos delimitaram que o diamante é valioso, que o ouro é valioso e que o poder é valioso. Mas cadê a humildade? Espiritualmente falando, a humildade é o bem mais valioso. Por que as pessoas não estão se acotovelando para serem mais humildes? Por que ninguém está brigando para ser humilde? E esses dias eu vi compartilharam no Facebook uma garota que ela achou uma quantia de dinheiro enrolada em contas, conta de luz e conta de água. Só que a conta de água que ela estava enrolada, é óbvio que é de quem precisa pagar aquela conta. E na conta de luz e água tem o nome da pessoa, tem o CPF, tem o endereço. Pelo endereço, com uma pesquisa rápida no Google, você acha o telefone da pessoa. Então, o que ela precisava? Olhar aquele endereço, ir até lá, ou procurar o telefone e entrar em contato com a pessoa. Isso seria uma forma de resolver a situação. Mas o que ela fez? Ela colocou isso na internet, divulgando que ajudassem ela a encontrar a pessoa, porque ela pagaria aquelas contas com aquele dinheiro. Então, isso não é humildade, isso é propaganda. Eu poderia resolver aquilo sem a divulgação. Então, essa questão de que eu digo aqui, algumas pessoas não se acotovelam pela humildade, é a humildade real, não essa de parecer altruísta. A humildade que desaparece. Então, por que as pessoas não se acotovelam por isso? Porque isso não dá destaque. E o que dá o destaque? O poder. Então, o que eu quero é o poder. Eu não quero fazer o bem ao outro. Eu quero o poder que isso me traz. As pessoas me elogiando, as fotos aparecendo, eu pagando de mártir. Tá? Então, o valor real para o espírito depende do seu estágio evolutivo. Qual é o seu? De repente você vai descobrir que o seu valor é algo que ninguém está querendo. E você vai ser milionário. É isso que eu quero dizer. Se o seu valor for terra, qualquer lugar você é rico. Se o seu valor, então, for fazer caridade, o que mais tem de gente é precisando caridade. O que mais tem de local é local para fazer caridade. Se o seu valor é caridade, você tem milhões de pérolas e diamantes jogados em cada esquina. Milhões. Tá? Agora, se eu imagino que o meu valor é dinheiro, é um carro bom, aí eu sou só mais um competindo por isso. E aí é difícil mesmo conseguir. Ok? Então, trabalhar no anonimato é mais digno, concordo. Sentir-se motivado a lutar, sem cuja conquista a existência não terá significado, tá? Então, defina seus valores, defina suas aspirações, fazendo uma observação serena do mundo que te cerca, das coisas que te incomodam, e aí você vai parar e pensar, por que eu estou correndo? Será que eu estou com pressa? Será que não são os outros que estão com pressa? Às vezes eu vejo isso, né? Tanto fora do carro quanto no carro, porque aqui em São Paulo todo mundo tem pressa. E aí você está lá no trânsito, você vai para a faixa da direita, que teoricamente é a faixa onde você pode ir mais devagar, e se você vai um pouco mais devagar, porque é um bairro novo, você quer ver onde tem um barzinho, onde tem um açougue, onde tem uma loja de roupa, já tem gente atrás buzinando. E perturbando você. E se a sua placa for de outra cidade, vão te chamar de caipira, vão te chamar de qualquer coisa. Mas aí você começa a acelerar, porque você não quer incomodar o fluxo.
e quando você percebe, perde a paisagem, não buscou o que estava querendo e se levou pela pressa dos outros. Então, essa coisa que nos vendem de ter uma casa maravilhosa é realmente tão bom? É tão bom ter uma casa com 5 cômodos? Eu não vou querer uma casa com 5 cômodos para limpar, porque eu vou viver em função disso. Se eu precisar de alguém que limpe a minha casa, eu não tenho segurança que essa pessoa é confiável, eu vou viver em paranoia. Se eu tiro o meu short na sala e não acho ele na gaveta, eu vou achar que a pessoa me roubou. Aí eu acuso ela, aí eu acho o short na sala. Vejam o que eu estou querendo chegar. Tem muita complicação neste mundo maravilhoso que nos vendem, das posses, e nós nos esquecemos, às vezes, dos reais valores do espírito, que é a caridade, que é a humildade, que é amar o próximo como a si mesmo. Se eu estiver buscando fazer isso aí, ó, cheio de valores jogados no chão e quase ninguém querendo pegá-los. Vá ser rico, vá ser rica. Tá na sua frente. Eu vou partilhar isso também do Dioclésio. Hoje o Dioclésio vem inspirado, hein? Normalmente vem, mas hoje no budismo tem uma frase assim: o mais rico é o que menos necessita. Então, faço minhas essas palavras porque fecham perfeitamente o pensamento. Vamos lá. O indivíduo possui estrutura psicológica para suportar qualquer perda, menos a do sentido existencial, porque sem o seu estímulo, desaparecem a razão de viver e as metas a alcançar. Então é por isso que aqueles milionários cometem suicídio? Então é por isso que aquelas pessoas que eram famosas se acabam nas drogas? Exatamente. O indivíduo possui estrutura psicológica para suportar qualquer perda. Se você ficar rico da noite para o dia, você suporta isso. Se o seu filho morrer num acidente, você suporta isso. Se seu marido te trair, você suporta isso. O que você não suporta? A perda do sentido existencial. Quando você não sabe mais por que você existe. Para que você existe. Então, quando o indivíduo acumula posses e ele descobre que as posses não trazem a tranquilidade, trazem essa paranoia, trazem tudo isso, ele começa a perceber, então o que eu estou fazendo aqui? Eu já tenho uma Mercedes, eu já tenho uma Ferrari, mas eu não posso sair com ela em lugar nenhum porque vão me assaltar. Eu tenho medo de ser assaltado. Eu tenho um carro conversível, mas se eu sair com a capota aberta, Deus me livre o que me acontece. Então eu começo a pensar assim, o que eu posso fazer? Eu moro numa cobertura lá no Leblon, mas se eu quiser ir para a praia, eu tenho que pegar o elevador e pisar no calçadão, igual o cara da favela vai pisar. Então o que eu estou fazendo aqui? Faz diferença essa vida? Então é por isso que as pessoas não vão acumulando. Em contrapartida, algumas pessoas que nascem pobres e vivem pobres, elas ficam sempre com a expectativa de que elas vão conseguir algo mais. E aí você vê aquelas mulheres falando assim, eu só quero formar meu filho. E é realmente isso que ela quer. Olha que coisa maravilhosa. Ela só quer formar o filho. Enquanto isso, tem um monte de pai aí com o filho jubilando na faculdade porque só vai jogar truco. Só vai ficar bêbado. Cola nas provas. Porque tanto faz, o diploma é uma coisa qualquer. Eu já quero o diploma, a pós-graduação e o mestrado. Enquanto isso, aquela senhora lá tem o sonho de formar o filho dela. Ok? É neste ponto, então, que nós vamos pensando. E eu, como espírito? O que é o meu objetivo? Qual é o meu valor? Qual é o meu tesouro? Este meu tesouro, eu estou cuidando tão bem dele quanto eu gostaria? Eu estou falando para o meu filho, eu te amo? Eu estou falando para minha esposa, eu te amo? Eu estou falando para os meus pais, eu te amo? Se não com palavras, mas com comportamento? Dando tranquilidade ao pai e à mãe? Ou minha mãe fica o dia inteiro acordada porque eu estou usando droga na rua? Ou toda hora eu ligo para o meu pai porque meu casamento não está funcionando? Ou eu ligo para minha mãe para falar mal do meu pai? Onde é que eu estou dando valor realmente no que eu acredito ser? Então, o indivíduo possui estrutura para suportar qualquer perda, menos a do sentido existencial, porque sem o seu estímulo desaparecem a razão de viver e as metas a alcançar. Continuando. Todos devem anelar por conseguir objetivos, mediante o conhecimento, o poder, a lucidez e outros diversos recursos.
de modo a superar os impedimentos internos, afligentes, no caso, qualquer que se apresente como decorrência do complexo de inferioridade. Então eu vou identificar as relações onde eu abuso do poder, ou onde eu submeto a minha vontade à vontade das pessoas, para saber qual nível é o meu complexo de inferioridade. Identificando qual é o nível do meu complexo de inferioridade, eu vou ter que conseguir autoconhecimento para que estes outros aspectos me satisfaçam. Tá? Que a lucidez, que o poder e que o conhecimento não se transformem em barreiras para que eu aflija aos outros. Não adianta eu ser o cara mais genial do mundo, ter um conhecimento que ninguém tem e vender isso de forma caríssima. Tá? Na medida do possível, dividir. Não adianta eu ter poder, mas eu usar isso para abusar. Tem pessoas que não. Elas têm poder e elas usam, se não é um poder financeiro, é um poder de influência, elas constroem instituições para ajudar idosos, crianças, resgate de animais. Eu conheço pessoas que se matam resgatando animais abandonados, atropelados. Elas levam ao veterinário, ficam com a dívida, saem de porta em porta pedindo para pagar aquela dívida, e elas vivem em função disso, ok? Então, essas pessoas não ganham quase nada. Elas vivem em função de contar os centavos para pagar as dívidas para resgatar um cachorro novo. Em contrapartida, nós vemos aí pessoas ficando milionárias vendendo um conhecimento que poderia ser gratuito, ok? Fazendo a edição especial de luxo de R$80 de um livro que poderia ser vendido gratuitamente. É uma reflexão que fica aqui. Onde eu estou dando meu dinheiro? Dar R$15 para uma ONG que ajuda animais é um absurdo, mas gastar 50 com cerveja numa sexta-noite, tudo bem? Espiritualmente falando, com o que eu estou contribuindo? O dono da cervejaria fica rico e a pessoa que resgata animais fica com a sola gasta de tanto andar para lá e para cá. E se eu não gosto de animais, eu gosto de crianças, eu gosto de idosos, eu gosto de adultos. E se eu não gosto de nada, então eu não gosto de mim. Então, tira o dinheiro da cerveja e vai fazer terapia. Vai entender por que você investe na cerveja, mas não investe em si. Por que você investe na prostituição, mas não investe nos seus filhos? E isso vai te abrir um campo maravilhoso para o crescimento espiritual. Seguindo. Diante dos limites impostos pela realidade, porém, que considera a exaltação perturbadora da posse como secundária para a vida, encontrar-se-á o auxílio interior para o enfrentamento das necessidades reais. Então, esses limites que são impostos pela realidade, por esse princípio da realidade, eles vão se apresentar diante de mim. E o que eu vou levar em conta nesse sentido? O que eu vou fazer desses limites? Até onde eu vou atravessá-los? Até onde eu vou desviar? E o principal, até onde eu vou me render a eles? Porque as pessoas dirão, isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito. Você é louco. E se fosse assim, Santos Dumont não teria voado, Pedro Álvares Cabral não estaria aqui, os bandeirantes não teriam adentrado o Brasil. Ok, as pessoas sempre vão falar que não pode ser feito, mas pode. É que se ninguém fez, fica a impressão de que é impossível. E eu, por que eu não posso ser o primeiro? É isso que eu disse. Quando você opta por ser o primeiro em fazer alguma coisa, os recursos que você precisa estão jogados no chão como se fossem lixo, porque ninguém ainda sabe o valor que eles têm. Ninguém sabe como fazer dinheiro com aquilo. Ninguém sabe como produzir mudança com aquilo. E você passa a ser a pessoa que sabe. E aí, se você quiser fazer dinheiro desse conhecimento, ou se você quiser produzir influência, é um direito seu. Considera a exaltação perturbadora da posse como secundária para a vida. Encontrar-se-á o auxílio interior para o enfrentamento das necessidades reais. Ok? Eu não me deixo levar, portanto, para as coisas que eu venci. Eu não entendo essas questões. Eu não me deixo seduzir, eu não me deixo exaltar por isso. Eu sigo em frente. Que legal, eu virei o presidente da empresa. O que isso significa? Significa que antes eu viajava para Praia Grande, agora eu posso ir para Porto de Galinhas. Essa é a mente do materialista.
Tá? É diferente, ele se exalta, ele se deixa levar por isso, e aí cada vez ele quer ir mais longe. O espiritualista, ele enxerga, ó, que legal, agora eu sou presidente da empresa, o que eu posso fazer com isso? Eu posso melhorar as facilidades para todos os meus funcionários, eu posso melhorar essa empresa e posso abrir um espaço para trabalhos voluntários e doações que ajudem instituições, mesmo que eu continue indo para a Praia Grande. Para deixar claro isso, né? Porque o estudo ultrapassa até o Brasil. A Praia Grande é uma praia aqui de São Paulo que é vista como uma praia de mais fácil acesso por ser mais perto, então, portanto, é a menos visada, aquela que é considerada com mais criminalidade, que fazem gozações que só quem é pobre vai para a Praia Grande, mas então tem essa conotação pejorativa, né? É um lugar maravilhoso, é um lugar muito bonito, mas tem essa conotação pejorativa. Ok? O mar é o mesmo do que o mar do Recife, o mar é o mesmo do que o mar de Salvador, mas nós ficamos nessa questão de que o status, o glamour da coisa, então é nesse sentido que eu quis dizer. O indivíduo percebe, eu já vou à praia, eu não preciso ir para uma praia melhor. Eu posso continuar indo à praia e permitir que outras pessoas também venham a ir, né? Seguindo. É comum aquele que padece do conflito de inferioridade acreditar que a festa bulhenta que tanto atrai os extrovertidos constituir-lhe-á a forma de felicidade que almeja conseguir. Essa ilusão de que é ali onde eu quero ir. Então nós vemos isso assim. Né? Você passa em uma rua que tem 2 bares assim, ou 2 restaurantes. Se um está lotado e o outro não está, automaticamente você imagina, aquele está lotado porque é bom e esse está vazio porque é ruim. E você vai na fila, mas não vai no que está vazio. E às vezes aquele está vazio porque abriu ontem. Ainda não tiveram oportunidade de saber que é melhor que o outro. É nesse sentido que eu falo. Nós ficamos todos lutando pela mesma coisa. E várias outras com extremo valor estão aí jogadas, desprezadas, sem ninguém para olhar por elas. Tá? Então, ao invés de ficar seguindo o que a maioria quer, porque a mídia vende, e a mídia vende o que as pessoas querem comprar, eu vou parar e raciocinar. Eu preciso mesmo? Eu tenho que ser de direita ou esquerda? Eu não posso ser neutro? Eu tenho que ser branco ou preto? Eu não posso ser pardo? Eu não posso ser outra coisa? Eu tenho que ser brasileiro o tempo todo? Eu não posso pertencer ao mundo? Eu não posso ser sul-americano? Eu não posso achar legal a opinião de um uruguaio? Eu não posso ficar preocupado com o que está acontecendo na Venezuela? Eu não preciso me envolver com essas coisas? Então, é nesse ponto. Refletir, trazer para a própria realidade quais os pontos que podem ser modificados e entender isso. Quanto mais eu sofro por um complexo de inferioridade, mais eu quero o poder. E o poder é aquilo que todos querem. Então, mais eu quero o que os outros querem. E aí é natural que eu seja ou assaltante ou o assaltado, porque os dois estão no mesmo lugar ao mesmo tempo. É claro isso. O cara mora lá em Londres, é louco para conhecer o Rio de Janeiro, mas tem um cara que mora na favela, é louco para ter um iPhone, os dois se encontram no pé do Cristo, o da favela sai com o iPhone e o cara de Londres sai falando que o Rio de Janeiro não presta, ok? Então o que isso significa? Que todo mundo que mora na favela é bandido e que todo mundo que vem para o Rio de Janeiro vai ser assaltado? Não. Mas que os dois compreenderam essa lógica mercadológica e foram para o mesmo local ao mesmo tempo. Enquanto isso, tem algumas praias onde ninguém vai, ok? E que o mar é o mesmo, assim, né? Alguém determina o que é bom e o que é ruim para nós. Nada obstante, os introvertidos veem nessas festas ruidosas nada mais que tormentos e dificuldades para a sua necessidade de interiorização. Olha só, tem uma frase boa aqui da Isabela. A Isabela trouxe o seguinte, frase de Robert Frost. 2 estradas num bosque se bifurcavam, e eu, a menos percorrida, trilhei, e isto fez toda a diferença. Perfeito.
né? Nós vamos começando a... Eu via isso no movimento, que eu nasci em uma cidade pequena, então tinha essa coisa dos jovens saírem, né? Em cidade pequena, os jovens saem numa avenida. Ou saem na praça da igreja matriz católica, ou normalmente saem na avenida principal e ficam ali, estacionam um carro, põem música e tal. E tinha um posto que era nada mais do que uma conveniência, como um BR Mania, um AMPM. E todo mundo ia para lá. Os mais ricos, quem tinha dinheiro, quem tinha carro, etc. Os mais pobres não iam porque era longe da periferia, então eles iam ter que fazer uma caminhada muito grande para chegar lá. Depois de um tempo, que aquilo ficou estabelecido como um local de paquera e de sucesso, os pobres chegaram naquele local também. O que os ricos fizeram? Desceram uns 300 metros para um outro posto onde ninguém ia. Era um posto que fechava 10 horas da noite porque ninguém ia. De repente estava aquele posto bombando até 1 hora da manhã porque todo mundo ia no posto. Os pobres foram para aquele posto. E aquele posto que funcionava antes, ninguém mais ia. Então, é isso que eu quero dizer. Aquele posto estava lá o tempo todo. O que deu valor a ele foi o interesse das pessoas. E o interesse das pessoas foi movimentado pelo desinteresse em estar em contato com as pessoas mais pobres. E o interesse dos pobres foi movimentado por querer pertencer ao mesmo grupo daquela sociedade. Então, vinha essa coisa de gato e rato, sempre tentando fugir. E aí, quando as pessoas popularizam o ambiente, começam a falar: ah, não, agora o pobre está usando essa marca de roupa, não é mais uma roupa para se usar. E eu vi uma reportagem de algumas empresas que estavam sofrendo com isso e outras que estavam fazendo disso um comércio, dessas marcas de roupa, né, falsificadas. As pessoas ricas que usavam essas marcas de roupa começaram a reclamar. Ah, agora qualquer pobre tem essa roupa, então não faz diferença eu usar essa roupa. E aí começam essas marcas a aparecerem que você nunca tinha ouvido falar. E aí, não, agora eu tenho que ter uma bolsa dessa marca, que até ontem ninguém sabia qual era. E essa que até ontem era o top do mercado, agora é a tal carne de vaca. Tá? Então, fica nesse sentido. Espiritualmente, nós fazemos a mesma coisa. Nós ficamos lutando pela mesma coisa e não pegamos as funções menores, aquelas que não aparecem, aquela que Chico pegou, por exemplo. Chico pegou uma função menor. Hoje é fácil de falar. Hoje muita gente sabe onde fica Uberaba, mas quem saberia onde fica Uberaba se não fosse pelo Chico? Então ele veio em uma cidade pequena, em uma região que não é uma região grandiosa, e transformou aquilo em um polo turístico, e hoje as pessoas visitam aquilo até hoje. Compreende? Então, estabelecer-se em novos padrões, fazer o que ninguém está fazendo. Bom, só para fechar esse exemplo, olhem esse estudo, né? Joana de Ângeles ninguém quer estudar Joana de Ângeles, todo mundo quer estudar Joana de Ângeles, mas Joana de Ângeles é difícil. Aí eu começo a falar, não, então vamos tentar estudar Joana de Ângeles. Falei com o Zé Aparecido, vamos ver se nós conseguimos manter esse estudo com um público de 30 pessoas. E de repente tem vídeo com mais de 10 mil acessos. Tá? Agora, um monte de gente quer estudar Joana de Ângeles. E é bom que o façam, tá? Que isso fique claro. Mas quando alguém começa, isso encoraja. Hoje tem vários polos que seriam como se fossem células evangélicas em casas espíritas, usando este material do estudo Joana e não usando o Vitor, usando o material produzido pelo Vitor. E este material vai sofrendo modificações e chega uma hora que eu desapareço e o trabalho permanece. Isso é importante. Comece a fazer algo que todos falam que é difícil e quando você perceber, outras pessoas se inspirarão nisso e aquilo se tornará fácil. Qualquer que seja o tema, qualquer que seja a situação. Só relendo aqui. Os introvertidos, aqueles que estão vertidos para dentro o seu pensamento, né? Introvertido não é esquisito, não é nerd. Introvertido é isso que nós fazemos aqui, uma introversão, olhar para dentro. Os introvertidos veem nessas festas ruidosas nada mais que tormentos e dificuldades para a sua necessidade de interiorização. Festa que não é a rave, é essa festa do poder, essa coisa de querer ser o centro das atenções, de ter um título de pós, mega, super doutorado. Isso tudo todo mundo quer fazer. Mas o indivíduo que está introvertido, ele percebe a ilusão nesse processo e ele vai buscar o que é melhor para ele, tá? O que quer que seja. E continuando, acho que para encerrar,
Somente uma postura de equilibrado discernimento entre as fantasias externas e barulhentas e as fugas interiores sem sentido pelo receio de enfrentar a realidade é que poderá dar-lhe a dimensão do que é fundamental ou não para a alegria de viver. Somente uma postura de equilibrado discernimento entre as fantasias externas e barulhentas e as fugas interiores sem sentido, pelo receio de enfrentar a realidade, é que poderá dar-lhe a dimensão do que é fundamental ou não para a alegria de viver. O que isso significa? Que se eu vivo em função de viver essa festa, essa coisa capitalista, materialista, não estou falando do capitalismo, estou falando do capitalista. Se eu vou em função de viver neste movimento, eu posso me perder, porque eu estou em um lado da balança. Se eu vou totalmente no sentido contrário e não entro em contato com as dificuldades da vida, passo o dia inteiro meditando diante de uma parede branca, eu estou do outro lado da balança. O que Joana propõe é que haja um equilíbrio, que eu saiba olhar para mim e depois do que eu vi lá dentro, eu saiba olhar para fora para constatar se isso é verdade ou não, para fazer a leitura das minhas projeções de sombra, para compreender como eu afeto os outros positiva e negativamente. Aí eu volto a olhar para dentro. Então eu fico nesse movimento de pertencer aos dois lados e quando eu pego a média de onde eu estive, eu chego ao tão desejado equilíbrio. Próximo encontro, dia 20/4, começaremos o capítulo 4.1, indivíduos introvertidos e extrovertidos. Ok? Obrigado pela companhia. Fico muito feliz pela companhia de vocês. Hoje foi maravilhoso os comentários. A vocês que acompanham do YouTube, deixam seus comentários aí, no SoundCloud também. Muito obrigado, tá? Todos os materiais estão disponíveis na minha página, no Facebook. Os slides estão disponíveis também para download gratuito, sem propaganda, no Dropbox. Basta acessar minha página e você encontrará tudo isso. Certo? Desejo a todos nós aqui uma ótima noite, uma bela semana. Nos vemos terça-feira que vem para quem faz os 2 estudos e semana que vem, na quarta-feira, para quem faz apenas isso. Um grande abraço.